Fala, consciência! Tudo bem com você? Hoje falaremos do caso da Marie, essa americana que passou por uma experiência de quase morte. E detalhe, foi dado a ela o direito de fazer um desejo, um pedido, antes dela retornar para o seu corpo físico, para a sua vida, e ela, sentindo-se culpado por ter abreviado uma vida quando muito jovem, pôde então reencontrar aquele ser, aquela consciência que era para ter nascido ou renascido como seu filho. Então, essa e outras questões que apareceram no relato dela, que são muito interessantes, convido você a ficar até o final porque realmente vale muito a pena. Se você se interessa por temas como esse, de experiência de quase morte, fenômenos de vida após a morte e assuntos ligados à evolução da consciência, se inscreva no canal e dê uma olhada nos vídeos aqui, tem muito conteúdo relevante que vai expandir sua consciência. Bom, o caso da Marie, então, aconteceu em 1992 e foi em função de um ataque cardíaco. Lembrando que a Marie é uma anônima que deu seu depoimento para pesquisadores que estudam cientificamente esse fenômeno, tá bem? A Marie, então, começa seu relato de quase morte da seguinte maneira. Eu tive essa experiência por volta das 4 ou 5 horas da manhã. Tive uma sensação estranha na noite anterior. Eu tinha muita energia e queria falar sobre coisas profundas. Esgotei meu amigo, depois meu irmão e finalmente resolvi ir para a cama. Como foi durante o verão, é comum as pessoas sentirem uma sensação de loucura de verão. Então, eu me deitei na cama pensando muito. Eu fiquei numa posição curvada, pensando por cerca de 2 horas. Depois que o sol nasceu, fui deitar e meu corpo estava tão rígido que caí na cama e foi quando senti que, na verdade, eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu não podia ligar para meus pais, eu só podia me agarrar a uma sensação de esperança e grunhir. Então, eu ouvi sons vindos da minha própria boca e naquele momento percebi que meu peito estava arfando e de repente, sem nenhum aviso, eu estava do outro lado da sala, acima da porta. Fiquei um pouco chocada e ainda mais quando percebi que meu corpo ainda estava na cama. Estava muito quieto e pensei que parecia muito, muito pequeno e perturbado e até mesmo insignificante e solitário deitado ali. Com isso, eu estava do lado de fora e voando pelo céu. Estava fora do meu corpo. Olhei para baixo e vi a luz do sol nascente refletindo no mar da Irlanda. Eu estava muito à frente de várias gaivotas. Eu fui extremamente rápida em direção à Escócia. Vi brevemente a costa oeste com a luz do sol brilhando e barcos na água. E foi então que ocorreu um BUM! E de repente eu estava na escuridão. Mas eu ainda estava leve. Resumidamente, parecia que eu estava sozinha. Não tive medo porque quase instantaneamente senti que havia outra pessoa comigo. Então, parecia que foi surgindo uma outra e uma outra. Também sentia que podia ouvi-los, entre aspas, sorrindo. Eu realmente não conseguia ver nada além de muitas luzes brancas que pareciam estrelas. Então, de repente, linhas de luz conectaram todos eles. A descrição mais próxima que posso dar é que era como estar no meio de uma vasta estrutura molecular enorme, como aquelas que os químicos fazem para demonstrar as propriedades dos produtos. Só que era massivo, era multidimensional e eu podia entender tudo. Eu estava tremendamente animada.
Eu via flashes de cores e pude ouvir o que só posso descrever como sendo uma música de fundo, mas na verdade não era música e nem mesmo som como nós a conhecemos. Eu sentia como se existisse no som e na luz. É realmente difícil de descrever, porque meu vocabulário simplesmente não é grande o suficiente. Só que foi muito, muito gratificante. Foi então que percebi que qualquer pensamento que veio a mim, eu poderia de alguma forma fazer acontecer. De repente, pude ver cálculos matemáticos em várias dimensões, descrevendo como tudo funciona no universo. Magnetismo, densidade, luz, cor, energia, etc. Foi simplesmente fabuloso. Eu estava realmente gostando daquilo. Eu pensei que gostaria de poder levar tudo aquilo de volta comigo. E foi como se minha mente me enganasse, porque, instantaneamente, percebi que eu havia prometido retornar à Terra. Só que eu não queria ir. Eu queria ficar. Me sentia mais em paz do que jamais havia sentido em toda a minha vida. Foi tão bonito e uma experiência tão feliz e pacífica que mesmo agora, enquanto digito, cerca de 11 anos depois, ainda sou levada às lágrimas pelo pensamento de que tenho que viver nesse corpo, cumprir um conjunto tão horrível de regras restritivas, que a vida aqui é apenas monótona, pesada, básica e chata. Então eu me senti como se tivessem falado comigo, mesmo que eu não pudesse ouvir as vozes. Digamos que eu estivesse me comunicando telepaticamente. Sentia que estava cercada por muitos seres que eu conhecia muito bem. No entanto, nenhum deles eu realmente reconheço dessa vida. Eu certamente não conheci minha avó falecida ou algo assim. Mas foi-me oferecido um pedido antes de retornar ao corpo. Bem, como eu fiz um aborto aos 21 anos, muitos anos atrás, e aliás, essa é uma experiência que realmente abalou minha vida e me colocou em um rumo diferente. Expressei minha eterna culpa por ter tirado a vida do ser que acabou não nascendo como meu filho. Instantaneamente, concentrei-me no que parecia ser uma estrela, uma luz brilhante, e eu sabia que aquela era a alma daquele ser. Era irrelevante se era homem ou mulher. Mas eu apresentei meu sentimento de tristeza e culpa e, por sua vez, fui inundada por um sentimento de perdão completo, diferente de qualquer perdão terreno. De alguma forma, ficou muito, muito claro para mim que não era uma coisa tão má que eu tinha feito e que no meu caso havia razões para isso. Voltei a pedir perdão e até convidei aquele ser de volta. O único som quase terrestre que ouvi daquele espírito foi um som de uma risadinha muito feliz. E esse som ficou comigo tão claramente que mesmo agora eu consigo relembrá-lo como se ele tivesse acontecido há apenas 2 segundos. Então, chegou o momento de eu ir. Sentia que estava cercada por, digamos, anjos da guarda. Me sentia afastando-me ainda mais do espírito daquele que era para ter sido meu filho. Houve uma corrida, uma aceleração, e durante esse trajeto parecia que eu estava indo para trás ou implodindo. Eu realmente não queria voltar.
mas tinha uma sensação muito forte de que era isso que eu precisava. Em seguida, eu estava deitada na minha cama. Não consigo me lembrar do que aconteceu a partir de então. Me lembro que acordei por volta das 8h30 ou 9 horas. Desci para tomar café com os meus pais. Eu estava praticamente eufórica e adoraria contar a eles sobre a minha experiência de quase morte. Mas eles nunca teriam acreditado em mim. Eu tive um grande interesse em todas as coisas do mundo extrafísico, do mundo do além, desde a minha infância. Eu sei que eles pensam que estou beirando um ser antissocial por causa das minhas crenças. Se eu tivesse dito a eles que tive uma experiência fora do corpo, num processo de quase morte, super elaborada, eles não teriam tolerado isso. E, em vez de arriscar ter minhas experiências extremamente preciosas e privadas frustradas, eu preferi não dizer nada para não receber críticas. Essa euforia durou quase uma semana. Eu tinha massas de energia comigo, massas entre aspas. Naquela manhã, sentia como se tivesse viajado ao redor do mundo e voltado novamente. Tudo em casa parecia como se eu tivesse ficado por fora por cerca de uma década. Por dias depois, as cores ainda eram muito ricas e profundas. Infelizmente, depois de cerca de 10 dias, comecei a me sentir para baixo. Eu gostaria de ter tido alguém com quem compartilhar a experiência, mas não conhecia ninguém ou nenhum grupo com quem pudesse compartilhar. Eu me sentia bastante deprimida e, com isso, me sentia muito solitária. Muito, muito solitária. Mas você não se sinta solitário. Nesse canal tem pessoas com abertismo para poder contar os seus relatos e depoimentos. Se quiser mandar o seu relato para cá, tem um e-mail aqui na descrição, envie o seu relato. Ou então comente nos vídeos, tem muitos relatos, muitos comentários pequenos. E aqui é um canal universalista, que aceita pessoas que são materialistas, religiosos, ateus, seja lá o que você acredita. Aqui é um espaço aberto para todo mundo. Então escreva, fique à vontade, não fique como Marie se achando deslocada. Tem muita gente que já está falando e abrindo a boca sobre o que vivenciou. Esses tabus estão sendo aos poucos tirados, né? Vamos entender também que no caso dela foi em 92. De lá para cá, 30 anos depois, quando eu gravo esse vídeo aqui, muita água já passou, muita abertura já ocorreu. Agora, que ponto interessante, antes de falar dessa questão de abreviar a vida, do encontro que ela teve, só para citar um caso assim, como muitas pessoas não comentam, como ela citou, o medo de ser criticado, o medo de ser rejeitada. Realmente tem pais, tem mães, amigos que não estão preparados para ouvir certas experiências com as quais a gente tem. Então eu não estou criticando ela, poxa, não contou para os pais. Não, às vezes, dependendo dos pais, é melhor não contar mesmo. Dos males o menor. Então o calar, o omitir pode ser saudável, pode ser positivo. E se ela tinha tanta certeza que os pais iriam ter uma ação adversa, teria uma reação negativa em relação a isso, tudo isso, muitas vezes foi melhor calar mesmo. Mas, volto a dizer, muitas pessoas ao redor do mundo estão abrindo o jogo, estão falando, e queiramos que no futuro esses assuntos sejam menos tabus e a gente possa falar isso com mais e mais pessoas, com certeza. Agora, vamos direto ao ponto aqui. O fato dela ter... Não, primeiro que ela estava tudo que ela pensou ela queria conseguir, ela queria entender o universo, veio fórmulas para explicar todo o funcionamento do universo. Veja, não é da sua casa, não é do planeta, não, do universo. Ele teve um entendimento abrangente que obviamente é muito maior do que esse cérebro aqui consegue captar e manter. Mas ela conseguiu isso. Mas o principal, quando disseram para ela, antes de voltar para o seu corpo, antes de voltar para a sua vida, você tem um pedido, o que você quer? E ela então lembrou, desse ato que ela fez com 21 anos de idade,
de ter tirado essa vida. E por culpa, como ela falou, aquilo mudou drasticamente a vida dela, ela pediu para ter esse reencontro, para pedir perdão, enfim, era algo que a incomodava. Então ela consegue reencontrar aquele ser que era para ter renascido como seu filho. Houve ali o perdão, não vou dizer nem, né, o do ser para ela. Houve ali um entendimento do porquê que aquilo foi feito. E aí as pessoas perguntam, mas espera aí, de acordo com as experiências de quase morte e também as experiências fora do corpo, como é que vocês veem essa questão de, por exemplo, abreviar a vida ou de tirar, fazer algo nesse sentido? É importante dizer que cada caso é um caso. Entretanto, a maioria dos casos onde as mulheres fazem isso é negativo. A maioria deles. Entretanto, não é uma regra, não é 880, não há radicalismos. Como o próprio caso da Marie aqui, estava nessa circunstância de que não era negativo. Então, há contextos, há situações, por exemplo, de uma mulher ela é violentada, sabe? Tem casos que extrafisicamente, ou seja, na dimensão extrafísica, nas outras dimensões, isso não tem tanto peso, sabe? Há agravantes e atenuantes. Agora, uma mulher, por exemplo, fala, não, eu vou fazer esse gesto porque eu não quero que o meu seio caia, ou porque eu não quero ter flacidez, ou porque a minha aparência vai mudar, sabe? Quando a pessoa faz por gesto de vaidade, um exemplo qualquer, tá? Pode ser por milhares de razões. Mas um exemplo que é por vaidade, que é por estética, uma mulher faz isso, quais atenuantes e agravantes? Bom, aí muda de figura. Ela não falou do caso dela, quais foram os pormenores, qual que era o contexto de vida, quais eram os agravantes e atenuantes para, no fringir dos ovos, aquele gesto não ter sido dos males, não ter sido o pior, foi dos males vezes até o menor. Então veja, cada caso é um caso, mas é preciso ver as intenções, contexto e, em sua grande maioria, é sim problemático, traz condutas kármicas sérias, problemáticas, entende? Então não acho que porque o caso dela aqui estava positivo, foi uma coisa que houve perdão, houve entendimento, que todos os casos são assim. Toda mulher que fez isso sai do corpo e vai ter uma recepção e vai ter. Não. Tem consciências, inclusive, que eram para ser o filho ou a filha, que ficam revoltadíssimos, se torna até o que a gente chama de assediador extrafísico, que outras linhas chamam como de espírito obsessor, encosto, diabo, ou, enfim, né, espírito, espírito maligno, enfim, cada local se chama de um jeito. Mas é uma consciência que era para ter vindo como filho e ela fica revoltada. Ela não aceita, ela não perdoa, ela quer cobrar aquela vida que era para ela ter tido e não teve. Isso acontece? Pode acontecer, sim. Então, o assunto ele é complexo, ele é extenso, mas se você já fez algo assim ou conhece alguém, muita cautela. Porque nesses casos, não é só quem faz que tem problemas kármicos, não, tá? Quando negativo, quando é feito de forma negativa, quem incentiva, quem orienta, quem encaminha para, quem leva para fazer esse tipo de coisa, que às vezes até força a barra para outra pessoa fazer, seja um marido, um amigo, seja quem for, um pai, uma mãe, todos podem entrar, todos acabam entrando numa conduta, uma corrente kármica bem patológica. Então, muita cautela, é preciso entender cada caso como ele funciona, mas é um assunto que vale a pena ser debatido porque a vida após a morte é muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina. Mesmo aquelas que já tiveram uma experiência fora do corpo espontânea ou autoinduzida, ou mesmo aquelas que passaram como a Marie por uma experiência de quase morte. Mas e você? O que achou desse vídeo? O que achou desse tema? Já tinha ouvido falar algo nesse sentido? Já teve uma experiência de você reencontrou alguém que precisava de se reconciliar, se reatar, de fazer uma reconciliação, um perdão? Coloca nos comentários, é sempre um prazer. Pela questão do tempo, quase nunca comento, mas estou sempre lendo o que vocês escrevem, o comentário de vocês. E agradeço muito se puder curtir o nosso vídeo, porque quanto mais curtidas... Esse vídeo agradou você ou acrescentou algo, trouxe uma reflexão diferente, expandiu sua consciência, então nos ajude curtindo o vídeo para que esses assuntos sejam cada vez mais difundidos e espalhados pela internet. E tem muitas pessoas que não sabiam nada desse assunto, estão chegando, estão nos conhecendo, e a minha gratificação, a gratificação desse canal é isso.
A nossa meta aqui, o nosso propósito é difundir e espalhar a informação das experiências de quase morte, das experiências fora do corpo, para o maior número de pessoas, se possível, para o mundo inteiro. Então, muito obrigado pela sua ajuda. Então curta, se inscreva no canal, compartilhe com alguém se puder, se achar que é interessante, se achar que vai contribuir com a pessoa. E é isso. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.